Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um bate-papo jovem e eu hoje estou aqui com meu grande amigo João, que é advogado, ele é expositor de escola de aprendizes e também não podia deixar de ser, dirigente de Mocidade Espírita lá no Ismael. Tudo bom, João? Tudo jóia, Felipe? Tudo jóia. Hoje a gente vai falar sobre um quadro especial que durante todo esse mês vai estar aqui no nosso Visão Espírita, que é Kardec, o codificador e a codificação, né? E no nosso quadro aqui especificamente nós vamos falar sobre o auto de fé, né, João? Sim, exatamente. Que tipo de contribuição você acha que o auto de fé, antes de eu fazer uma explicação, que tipo de contribuição você acha que o auto de fé teve aí para a doutrina? O auto de fé, se formos analisar historicamente, ele foi fundamental para a expansão da doutrina espírita, porque o que se imaginava que seria uma represália à propagação dos ideais dos espíritos foi, na realidade, um grande evento de marketing, podemos dizer, que atraiu a atenção do mundo inteiro para aquele fenômeno. Já naquela época, então, existia um tipo de marketing. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o que é o auto de fé. Espanha, 1861. Um livreiro e grande entusiasta do espiritismo encomenda da França nada mais nada menos do que 300 livros espíritas. Ansioso, como qualquer devorador de livros, vai até o local de retirada e, após pagar a taxa de importação, fica sabendo que os livros foram censurados pelo bispo de Barcelona. Em 9 de outubro, ocorre o evento chamado Auto de Fé, o batismo de fogo do espiritismo. Como naquela época a sociedade não aceitaria mais a fogueira para os homens, a igreja resolve queimar as suas ideias. Porém, ao contrário do que se pensava, o ato não foi bem recebido pela sociedade e pelas pessoas, que ao invés de ira sentiram compaixão. Assim, ao término da cerimônia, podia-se ver o povo simples recolhendo as cinzas dos livros e fragmentos que não foram consumidos por aquelas chamas e os levando para suas casas. Kardec ainda pergunta aos espíritos: convém tentar o processo de restituição dos livros? E os espíritos responderam: você pode até reclamar a devolução, mas o bem maior que o ato de fé proporcionará pela divulgação do espiritismo compensará pela rapidez de sua propagação. Então, João, a gente vê aí, como você bem disse, que o auto de fé foi mais uma jogada de marketing da espiritualidade. Assim como a gente já sabe que Jesus estava acostumado também a utilizar, quando, por exemplo, ele ia pregar, escolhia cidades de grande circulação, ou então locais onde a acústica ajudava a pregar para várias pessoas, não é? Sim, exatamente. Inclusive, um dos maiores diplomas do Espiritismo, que é o Sermão da Montanha, foi feito também em um ponto estratégico na cidade de Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Bacana. Agora, o que o auto de fé tem a ver com os nossos dias de hoje, né? Nós estamos vivendo uma grande divulgação do Espiritismo, e é assim que a gente vai tentar discutir, através desse contexto histórico, o auto de fé no dia de hoje. Então a gente pode perceber que a curiosidade é uma ferramenta muito utilizada pela espiritualidade, seja na época das mesas girantes, seja até pelo auto de fé, né? Que foi a queima dos livros espíritas. Você acha que é válida a utilização dessas técnicas ainda hoje para chamar as pessoas para o espiritismo? Bom, a curiosidade, ela realmente é algo que mexe com o interior do ser humano, né? Uhum. Então, a doutrina espírita, pelo véu que ela levantou e pela desmistificação que ela trouxe, ela inevitavelmente atrai as pessoas pela curiosidade. Mas talvez essa hipótese do marketing, de se utilizar um fato negativo para se utilizar da expansão, talvez nós podemos entender que não seja, penso eu, a melhor ferramenta. Afinal de contas, se há um protesto, há sempre a ignorância humana junto disso. E o ideal seria que a doutrina fosse divulgada sempre em um clima harmonioso de paz e de compreensão. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos para uma outra polêmica, que é o filme Nosso Lar. Nesse caso, uma polêmica positiva. Ultimamente, a gente tem visto que há uma larga campanha entre os espíritas para colocar o Nosso Lar entre os filmes indicados ao Oscar por parte do Brasil, né? E aí, o Ministério da Cultura abriu uma enquete. Quando ele abriu a enquete, 70% das pessoas preferiram Nosso Lar para ser o filme que representaria o Brasil. Porém, a comitiva, formada por diversos profissionais, escolheram um filme Lula, o Filho do Brasil. Você acha que essa passagem do Nosso Lar seria um Oscar de fé, fazendo uma referência ao alto da fé, de fé do Espiritismo, em que devemos esperar um pouquinho mais, essa talvez seja uma forma de divulgação que mais para frente pode aparecer? Para mim,
pelo menos no meu entendimento, fica claro aí que isso vai gerar alguma polêmica, e vai ser uma polêmica que vai ser revertida positivamente para o filme Nosso Lar. Que essa exposição do Nosso Lar na mídia, ele consequentemente traz a exposição da doutrina espírita. E acaba sendo positivo, porque a doutrina espírita será mais comentada. Mas a questão da indicação do Oscar, nós temos que considerar também que leva em conta uma série de fatores, inclusive técnicos, né, para os especialistas no cinema. Mas, da mesma forma, nos afigura um tanto estranho que, em um ano de eleição, o Ministério da Cultura coloque em votação qual filme brasileiro prefere ver indicado para concorrer ao Oscar, e o filme sobre o atual presidente da República é o escolhido. É mais uma oportunidade da gente testar a nossa paciência, da gente testar a maneira de entendimento das situações difíceis, né? Como a gente tem dificuldade de fazer em casa, muitas vezes com os nossos familiares, então a gente começa com um filme do Lula, né? Fazendo dando essa chance e também não deixando de torcer para o Brasil. Porque bem como disse um amigo meu, quando o Ganso e o Neymar não foram chamados para a seleção brasileira, nós não deixamos de torcer para a seleção na Copa do Mundo. E assim deve ser feito também no Oscar, eu entendo assim. O que você acha? Entendo que sim também, claro. É uma produção nacional e, de certa forma, imagine se um filme brasileiro acabe sendo indicado e realmente venha vencer o Oscar. Sabe, seria um incentivo muito grande para a indústria cinematográfica no país. Inclusive para outros filmes brasileiros com temática espírita. Com temática espírita, por que não? Seria interessantíssimo. Seria muito interessante. Agora, João, a gente percebe no movimento, e agora os jovens vão até se identificar com esse momento. Algumas bandas que surgem, elas começam pequenininhas, e aí o pessoal descobre pela internet, ou descobre de ouvir falar. E aí elas vão ganhando cada vez mais repercussão, cada vez mais repercussão. Aí quando elas ficam na mídia, aparece no Faustão, aparece no Gugu, aparece todos os grandes programas, aquele pequeno grupo que estava ali no início daquele movimento da banda, passa a negar e fala, poxa, agora ele está muito famoso, agora está se vendendo, não é mais aquilo que eu acreditava. Será que com a doutrina espírita pode acontecer isso também, João? Agora que está crescendo, aparecendo na mídia, na novela das 6, está aparecendo em diversos outros momentos aí, será que a gente não corre o risco de o espiritismo virar o espiritismo da moda e aparecerem os espiritas, que são os espíritas radicais lá do início do movimento? Sim, igual o CPM 22, né? Igual o CPM 22. Tinha um público fiel e acabou perdendo esse público por causa da exposição. Eu penso que isso acontece na música, mas talvez porque seja uma tendência realmente das pessoas de agirem assim. De certa forma, creio eu que seria inevitável que isso viesse a acontecer. Até porque a gente sabe que um grupo de espíritas, quando as obras começaram a se expandir com diversos autores, apesar do Chico Xavier ser aí incontestável, médium, né, que psicografava essas obras, alguns espíritas insistem em não dar o valor científico para aquilo que vinha sendo psicografado em suas obras e se atém apenas às obras básicas da codificação espírita. E acontece também com as obras do Edgar Armond e tantas outras. Então, se formos verificar, existe já hoje realmente um grupo que é um pouco, vamos dizer assim, radical em relação aos novos conhecimentos. Mas isso aconteceu, a gente vê que acontece com a doutrina espírita, mas aconteceu também com o judaísmo, nós sabemos, aconteceu isso no seio do cristianismo. Então é uma tendência realmente que a gente verifica. Mas sabe que eu vou te dizer que existe luz no fim do túnel, viu? Porque esse próprio programa aqui está sendo representado hoje por 2 pessoas da Aliança Espírita Evangélica. Mas atrás da câmera, aqui do ladinho, tem uma pessoa da USE. E a gente sabe que pode ser que tenha alguém da federação nos assistindo agora. Ou seja, também há espaço para unificação. E a gente também pode, como você bem disse no início da matéria, aqui no início do nosso quadro, unificar em vez de dividir, quando a gente começa a trazer para a religião coisas positivas em ambientes positivos. Talvez a gente não precise mais de um clima tão pesado como foi o auto de fé. Aquilo foi um recurso último, eu acredito, que a espiritualidade tem usado, né? Exatamente. Nós temos a instrução no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Amai-vos e instruí-vos. E o amor e a instrução, ele inevitavelmente vai nos levar ao caminho da unificação. Isso não restam dúvidas.
Agora, com essa superexposição na mídia do espiritismo, você acha que a nossa doutrina corre algum risco de ser deturpada? Porque existe esse medo. Agora as novelas vão começar a passar os conceitos errados, e aí vai gerar uma confusão e um sincretismo religioso de misturar catolicismo com espiritismo. Você acha que com essa grande divulgação isso é um risco? E eu digo mais, será que Kardec não pensou essas coisas quando aconteceu o Auto de Fé, que começou a grande divulgação do espiritismo? Na realidade o Auto de Fé ele foi de certa forma, apesar de toda aquela indignação, foi reconhecido o valor que ele trouxe, né, a propulsão que ele deu para a divulgação da doutrina. Mas agora, em relação aí à grande exposição que nós temos hoje da doutrina espírita na mídia, eu acho que em primeiro lugar esse é um ato fantástico. Nunca o espiritismo, dentre esses 153 anos aí de existência, né, contados da publicação do Livro dos Espíritos, ele nunca recebeu tanta exposição. E isso certamente é um ato do plano espiritual para que realmente a luz desses novos ideais cheguem a outras pessoas. Talvez um risco que nós corremos é que passe a acontecer uma comercialização da doutrina espírita. E nós sabemos que se isso vier realmente a ocorrer, os espíritos sérios, realmente trabalhadores, obreiros da seara divina, da seara crística, se afastariam. E talvez pessoas que não tiveram ainda um acesso a um estudo sério, como a USE, a Federação e a Aliança oferecem, acabem por ser ludibriadas. Nós sabemos hoje, por exemplo, que algumas editoras não fazem a necessária revisão das obras espíritas antes da publicação. E isso é muito prejudicial, porque talvez uma obra tida como espírita nada mais é do que um romance ditado por algum espírito e que não realmente represente os valores que a doutrina espírita tanto prega. E nós teríamos então uma obra espiritualista e não espírita sendo vendida como uma obra espírita, então, e realmente há esse risco. Fica o alerta aí para os nossos líderes do espiritismo hoje. Agora, para finalizar, a última pergunta, e bem polêmica, pensando nas consequências do ato de fé, né? Que livro você colocaria na fogueira, João? Bom, se considerarmos que o Auto de Fé acabou por divulgar ainda mais o Espiritismo, eu colocaria na fogueira o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz aí uma reflexão necessária para a evolução humana. Excelente. João, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de colaborar com o programa. E aproveita até para divulgar o www.daliemongo.com. Daliemongo está aparecendo aqui embaixo no seu visor. Visite o nosso site, conheça um pouquinho mais sobre o Espiritismo Delivery, o Espiritismo chegando na sua casa. Obrigado e até o próximo quadro.